Olá, gente, tudo bem com vocês? Vim aqui fazer um vídeo, daquilo que Deus colocou no meu coração, incentivada por amigos, pelo esposo, para falar daquilo que o Espírito Santo quer tratar com alguém, com alguém nessa tarde, que se encontra no livro de 2 Samuel, no capítulo 24, quando Deus começa a falar com Davi a respeito, dele ter feito um censo que Deus não gostaria que ele tivesse feito, aleluia. E quando a gente começa a aprofundar um pouquinho, estudar um pouquinho, a gente vai ver que talvez, no coração de Davi a intenção era boa, aparentemente, a motivação era contar o povo para saber, sobre a questão dos impostos ou até mesmo a construção do templo, só que Deus não queria que Davi fizesse, porque Deus estava guardando o coração de Davi em relação, aleluia, ao crescimento do povo, a qual ele estava ali reinando sobre eles, Havia uma vaidade por detrás daquilo, porque ele queria saber, a quantidade, o montante de pessoas que ele estava liderando, e Deus não queria. Deus queria guardar o coração de Davi, mas Davi, ele insistiu, ele desobedeceu, ele passou por cima, da soberania de Deus, porque às vezes nós até fazemos coisas que Deus não quer, porque Deus, ele também permite, é a vontade permissiva do Senhor. Mas o que Deus, nessa tarde e nessa noite ou nessa manhã, não sei qual horário que você vai ouvir essa palavra, o que Deus colocava no meu coração é a respeito do lugar que depois que Davi cai em si, ele vai levantar, um altar para o Senhor. E o que mais o Espírito Santo me chamou a atenção é que o lugar que Davi, ele promove, esse altar, que ele levanta esse altar, é na Eira de Araúna. E quando Deus começou, a falar comigo sobre a eira, eu quis, entender por que na eira, E aí a gente vai entender que esse lugar chamado eira naquela época, era bem primitivo, era bem rústico, a maneira que eles tinham, não havia essa tecnologia que a gente tem hoje, e os agricultores, eles levavam o trigo para esse lugar chamado eira, e lá o trigo, ele era jogado, para o alto, e nessa hora o vento que batia fazia uma separação, do trigo e da palha. Porque trigo, que é trigo, quando ele é jogado para o alto, pela pá do Senhor, pelas circunstâncias dessa vida, pelas lutas, pelos embates, pelas tribulações, ele não está oco como o joio. Ao contrário, mesmo ele passando pela eira, que eira é um lugar largo, com chão batido, num lugar geralmente ermo, que não tem nada em volta, para que quando ela for jogada para o alto, ela faça essa separação, que eu estou falando para você, porque aquilo que é palha, Deus vai tirar na hora da luta. Deus, ele não esmaga, ele não espreme, ele não joga para o alto, eu e você, de uma forma bem simbólica que eu estou falando, para qualquer coisa, aleatório, à toa. Ele permite que a gente vá, aleluia, para o lagar, para que fique provado o que tem dentro da gente. Quando outrora, os homens levavam a uva para o lagar, era para pisar na uva e extrair dela o suco. Quando alguém, levava a azeitona para a prensa, era para tirar dela o óleo, Até porque, se eu for ficar falando aqui sobre a azeitona na prensa, vai demorar muito, e não é isso que eu quero. Eu quero deixar uma palavra breve para o seu coração, que eu quero te dizer nesse dia, que ninguém é esmagado à toa, ninguém é jogado para o alto à toa,
né? É para que fique provado, em primeiro lugar para mim, porque Deus sabe o que tem dentro de mim. Ele quer que você e eu saibamos o que tem. Porque às vezes a gente canta bem, a gente prega bem, a gente dá o melhor, a gente vai para a casa do Senhor nos dias de culto, a gente faz tudo como manda o figurino. Mas na hora que a gente é levado para a eira, será que o que vai ser extraído de nós é o trigo? Porque tem um segredo no trigo, tem um mistério no trigo. O trigo, quando ele sai, né, de dentro da palha, imediatamente ele vai ser levado, aleluia, para ser refinado, para se transformar em farinha. Farinha para alimentar alguém. Glória a Deus. É para fazer pão, é para fazer várias N coisas. E Deus está falando com alguém através dessa palavra. Se você está sendo levado para a eira, talvez você está dizendo, pastora, mas eu não cometi nenhum delito, eu não cometi nenhum pecado, eu não desobedeci a Deus. Mas as lutas dessa vida, independente se eu e você estamos debaixo de desobediência ou não, nós vamos ser levados para Ele. Todas as vezes que nós quisermos, aleluia, levantar altares para o Senhor, né? Nós vamos passar pelo crivo da pá, né, pelo momento, né, de ser provado por Deus. E é isso que Deus está dizendo, que você possa ser como esse trigo, porque no lugar da eira é lugar de ser tirado palha. Deus às vezes ele quer tirar palha. Palha é aquilo que está demais, aquilo que não serve mais para o próximo período, para o próximo tempo da nossa vida. Às vezes o trigo tá lá quietinho, tá tudo certo, e aí o agricultor vem, né, e colhe ele porque ele já tá pronto. Se Deus está te levando para a eira, para separar a palha e tirar, né, o fruto do trigo, que é a semente que está lá dentro, escondidinha, para que você possa ser exposto, é porque Ele sabe o que Ele está fazendo. Então, que nesse dia o Senhor, Ele venha nos dar discernimento e venha nos ajudar a entender. Porque trazendo para a nossa vida, pode ser que na hora que a gente for jogado para o alto na pá, né, do agricultor que é Jesus, a gente venha sentir dor. Porque é no jogar para o alto que ele cai, né, num chão duro, num solo firme. Ou seja, Deus traz uma nova realidade para a gente. A gente estava escondido dentro da palha, mas Deus está dizendo, eu não te quero mais dentro da palha, escondido. Eu quero, aleluia, né, expor você, usar você, eu vou triturar você, mas não vai ser para o seu fim. Ao contrário, quando você é trigo, você é apenas uma semente única, um grão. Mas quando eu transformar você em farinha, eu vou multiplicar, aleluia, esse fruto que você deu. Meu Deus, é muito tremendo isso aqui. Você tem noção do que as indústrias elas fazem, né, com o resultado do produto do trigo, que é o grão? Então, fica com essa palavra